Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar vamos falar sobre a vida na Terra. Então, começamos já na aula passada, falar sobre a vida, né? Para a gente entrar nessa parte da astrobiologia, estudo da vida fora da Terra. E a gente vai falar hoje sobre a evolução da vida na Terra, tentando fazer uma conexão com as propriedades do nosso planeta, para que a gente possa, né, então, ter base sólida, para olhar para a evolução da vida fora da Terra, em outros locais do universo. Como é que poderia ser baseado no que a gente vê aqui na Terra. Então, a primeira coisa que a gente precisa dar uma olhada é como é que a vida se formou e se desenvolveu aqui na Terra. Principalmente, olhar as escalas de tempo desse processo e como esse processo se conecta aos principais eventos geológicos e astronômicos, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho as datas e aqui os eventos. As datas estão em milhões de anos. Então eu tenho de 0 a 0,1 milhões de anos, ou seja, de 0 a 100 mil anos, né? A formação, o colapso da nebulosa, que deu origem à Terra, ao sistema solar inteiro. Então tinha uma nebulosa de gás, ela colapsou. Então essa é a fase inicial, né? Sem isso não tem formação de sistema planetário, nada. Então eu preciso pelo menos desse processo inicial. Depois desse tempo, que é bem pequeno, o colapso é rápido, até 50 milhões de anos, o Sol é uma estrela chamada T-Tauri, que a gente viu na parte de estrelas, é uma estrela jovem que tem um disco em torno de si de poeira, um disco muito espesso de poeira. Não tem planetas ainda. Então é uma estrela jovem, ainda está no processo de formação do sistema planetário todo. Tá? É 50 milhões de anos. Esse intervalo está aqui dentro, né? Durante 10 milhões de anos, os primeiros 10 milhões de anos, a parte de fora do disco já foi dando origem para os planetas, os planetas exteriores, que no nosso caso são os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então esses planetas mais exteriores foram formados nesse processo durante a época em que o Sol ainda era uma T-Tauri. Depois desse processo, foi se formando o resto do sistema planetário, no caso do sistema solar, né? Então, até 100 milhões de anos. A gente tem a formação de muitas coisas importantes. Primeiro, se formam os planetas rochosos, a Terra e os outros, né? Vênus, Marte e Mercúrio. E muito importante para a gente, um período de grandes impactos. Grandes impactos porque você tem esse disco de poeira em torno do Sol, ele está sendo limpo, entre aspas. Esse material está coalescendo, formando planetas, luas e asteroides, e há muita interação gravitacional, então esse material está caindo continuamente sobre o Sol. Então ele vai caindo, literalmente caindo sobre o Sol. E nisso ele vai caindo sobre os planetas interiores. Então a Terra sofre um bombardeio muito grande de cometas e asteroides nesses primeiros 100 milhões de anos. E daí temos dois eventos muito importantes para a vida na Terra. A formação da Lua e a água é depositada na Terra. A formação da Lua é importante porque a Lua é um corpo massivo, né, importante, próximo da gente, e que dá estabilidade para a órbita da Terra. A gente ainda não entende completamente como é que seria a Terra sem a Lua, mas a gente já sabe que ela dá uma boa estabilidade para o nosso sistema, para o nosso planeta. E mais importante ainda é que a água foi depositada durante esse período, durante esses 100 milhões de anos. A água veio dos cometas, que vieram das partes mais externas do sistema solar. Nas partes internas do sistema solar não tinha água. O gás, né? O Sol, uma estrela está nascendo, irradia muito, o gás ele ficou todo para fora, a formação dos gases. Dentro ficaram as rochas. Estabilidade que eu estava falando da Lua e da Terra? Ah, tá. Que tipo de instabilidade? A gente sabe que alguns planetas migraram de órbita nesse período. Então um planeta pode ter se formado numa órbita interior e ido para uma órbita exterior. E assim também o contrário, um planeta exterior vir para uma órbita interior. A gente sabe disso hoje observando sistemas planetários em outras estrelas, exoplanetas. Tem vários sistemas em outras estrelas onde tem Júpiter colados no Sol, na estrela deles. E isso está em contradição com esse mecanismo que eu expliquei para vocês.
onde os planetas exteriores são formados primeiro fora. Então, uma das explicações para esses planetas estarem dentro é eles terem migrado de órbita. Tá? E também, em vários sistemas desses, não tem planetas rochosos perto da estrela, também podem ter migrado de órbita. Então, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade, talvez mais importante para a vida, até mais real, é a estabilidade do período do dia. Então, a Terra tem, desde a sua formação, um dia que não é muito diferente do que é hoje. Tá? Grande parte disso também é por causa da órbita da Lua, que uma atrai a outra e acaba se sincronizando. Tá? Então, são alguns dos efeitos, a gente não entende todos eles ainda. São efeitos de interação de muito forte, difícil de entender todos eles, mas algumas coisas dessas aí, tá? Então a água foi depositada nesse período aqui sobre a Terra. Ela não estava nessa região onde o planeta se formou, ela veio de fora, somente através de cometas, tá? O Sol deixou de ter uma tetal em 50 milhões de anos, aproximadamente, entrou o que a gente chama de sequência principal, a gente viu essa na parte das estrelas, né? E importante para a gente é ver também que as rochas mais antigas que a gente tem na Terra são datadas de 200 milhões de anos depois da formação do sistema solar. Significa, então, que até 200 milhões de anos depois da formação da Terra, não teve rocha permanente, digamos assim. A Terra era um planeta muito quente e havia muita erupção e magma. Tá? Pode pensar, algumas pessoas chegam a falar numa superfície, inclusive, de rocha líquida, durante boa parte disso, né? Magma, toda a Terra. Então, até 200 milhões de anos. Para a vida isso é muito importante, porque significa que até 200 milhões de anos não tinha condição nenhuma de surgir vida aqui na Terra. Depois de 200 milhões de anos, já tinha rochas que permaneceram sólidas até a nossa época, para a gente poder fazer a datação. Né? Senão não poderia fazer a datação. Então, esse 200 milhões de anos é um marco para a gente. Um marco a partir de onde a vida se tornou possível aqui. Algumas teorias dizem que, por exemplo, entre 500 e 600 milhões de anos depois aqui, Júpiter e Saturno moveram a órbita de Netuno para mais perto do cinturão de Kuiper, que é aquele cinturão mais externo do planeta do sistema solar. Então talvez Netuno tenha se deslocado. Isso daqui não é uma coisa muito certa, na verdade é bem certo. São modelos e simulações da evolução das órbitas do sistema solar. Tá? Então, em alguns modelos desses, os planetas do sistema solar se deslocaram de posição com o passar do tempo. Tá? E isso daqui parece ser mais real, por quê? Porque por volta de 600 até 800 milhões de anos, que tem uma data incerta, houve o que a gente chama de último grande bombardeamento da Terra por asteroides e cometas. Por volta desse período, caiu uma grande quantidade de asteroides na Terra, e a gente tem registros disso, que são geológicos, basicamente. Regiões, né, em que há as crateras ainda e pode ser observado. Esse último grande bombardeamento é importante para a vida porque ele diz, né, que a partir desse período a Terra ficou como um universo seguro. Porque se você tem um grande bombardeamento de asteroides, né, pode aniquilar a vida. Né? A gente sabe o que aconteceu com os dinossauros. Né? Então, a partir disso, a Terra se tornou um lugar mais seguro. Menos provável que houvesse uma queda de um asteroide grande, alguma coisa assim. E, coincidência ou não, também é por volta dessa época, sim, devido às incertezas, né, que tem o registro de vida mais antigo conhecido na Terra. Então, entre 600 e 800 milhões de anos depois da formação do sistema solar. Então, a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Estamos falando que a vida existe na Terra há algo em torno de 4 bilhões de anos. A vida existe aqui, tá? Na Terra. Então, hoje, né, 4,5, 4,6 bilhões de anos depois, estamos aqui, tendo essa aula. O Sol continua na sequência principal e ele vai, como toda estrela que vai envelhecendo, né, ele vai aumentando de tamanho, e porque ele aumenta de tamanho, a superfície dele aumenta, o brilho dele também aumenta. Então o Sol vai aumentando, vai ficando mais brilhante com o passar do tempo. Aproximadamente quanto? 10% mais brilhante a cada 1 bilhão de anos. A cada 1 bilhão de anos que passa, o Sol fica 10% mais brilhante do que era antes. Tá? Então aumenta de brilho consideravelmente em escala geológica.
Isso é o quadro geral, o que aconteceu aqui. E provavelmente não deve ser muito diferente do que aconteceu em outros locais do universo e tenham vida, se a gente vier encontrar esses locais. Então, deve ser um cenário semelhante, muitas coisas que estão aqui. A Terra primitiva, antes da vida, tá? Antes da vida. Isso aqui são expectativas, tá? Algumas bem grosseiras, mas para a gente ter uma noção, né? Uma noção. Então aqui uma foto meio, parece uma foto daquelas ilustrações religiosas, né? Do jeito de converter, né? Então aqui o magma e tal, a lua é só fogo e enxofre, né? E o céu está despencando. Mais ou menos assim era a Terra no começo. A gente tem aqui, então, temperaturas da ordem de 360 graus Celsius. Até 100 milhões de anos foi depositada água e boa parte do carbono da Terra. Tá? Vida hostil, a Terra era hostil à vida. Aqui eu botei 150, na tabela estava 200 milhões de anos. Então, varia, né? Condições para a vida em torno de 500 milhões de anos. E a evidência de vida, 800 milhões de anos, depois da formação, né? Isso aqui muda constantemente. Porque isso aqui é uma questão de sorte, né? A gente precisa achar fósseis ou algum tipo de indicador de vida para poder ter essa estimativa. Então, de tempos em tempos, alguém acha algum registro mais antigo. Então, é uma questão que muda com o tempo. Hoje se tem um número. Amanhã, o sujeito tropeçou numa pedra que era um fóssil e descobriu que é um fóssil, né, de 300 milhões de anos depois que surgiu a Terra. Então, questão de sorte. Não posso garantir esse número aqui. É uma questão que tem que encontrar por aí, né? Um fóssil, alguma coisa. Uma das coisas que a gente tem aumentado muito a nossa compreensão é que as condições de vida na Terra dependem não só da condição geológica do nosso planeta, mas dependem também muito do campo magnético do nosso planeta. Isso é bem interessante, bem importante. No ano passado, esse professor da Federal do Rio Grande do Norte, e também de Harvard, ele publicou um artigo bem interessante em que ele observou uma estrela que seria igual ao Sol quando o Sol era jovem, K7. Essa estrela ela tem a mesma massa do Sol, só que ela é bem jovem, tem entre 400 e 600 milhões de anos. Então é como se fosse o Sol na época em que a Terra, começou a vida na Terra. Tá? Como se a gente pudesse ver um planeta ali semelhante à Terra, a gente poderia dizer, estamos vendo como era a Terra quando a vida surgiu na Terra. Tá? Então ele observou essa estrela e ele descobriu que essa estrela tem um vento solar, né, 50 vezes mais intenso do que o Sol tem hoje. Então é uma estrela jovem que tem muita emissão de vento solar, partículas, muita emissão de energia. E essa energia iria destruir qualquer possibilidade de vida no planeta se o planeta não tivesse um campo magnético muito intenso. O campo magnético bloqueou. Então a gente sabe que o campo magnético da Terra foi essencial para o surgimento da vida. Então, se a gente for procurar por um sistema onde tenha vida, nós não podemos descartar de estudar o campo magnético desse sistema, se a gente puder. Porque se a gente olhar para um planeta que não tem campo magnético, é muito provável que não tenha vida lá, porque a estrela desse planeta pode ter já acabado com a vida nesse planeta há muito tempo, tá? Agora, como saber se o planeta tem ou não campo magnético é um outro problemão, né? É outra história. Mas a gente sabe que pelo menos já sabe que é muito importante. Então, é um dos ingredientes fundamentais para a vida, a existência de um campo magnético. E quais são os registros fósseis de vida, os mais antigos que a gente tem? Não é exatamente um fóssil como um fóssil de dinossauro ou qualquer outra coisa assim. Porque os primeiros seres vivos eram muito simples, né? Então, não vai ficar um fóssil de uma célula. Né? Você não vai encontrar isso, né? Você vai encontrar fósseis, são ossos, outro tipo de coisa, mas não uma célula fossilizada. Isso você não vai encontrar. O que você encontra? Você encontra subprodutos que esses seres criavam. Por exemplo, materiais, né, químicos que eles geravam, que se acumularam em um certo local e que só podem ter sido criados por um ser vivo. Por exemplo, essas bolinhas pretas que você vê aqui nessa foto, que são chamados de extrematólitos, tá? Esses extrematólitos são produzidos por micro-organismos
que ao filtrar a água do mar para se alimentar e fazer as suas necessidades e as suas coisas, né, vão acumulando nesses extrematólicos aqui, tá? Então eles têm uma composição química bem conhecida e são gerados por processos biológicos. E são rochas. São rochas. Assim como as conchas são formadas por minerais, né? Então são rochas que têm uma certa composição química, tá? Os extrematólicos mais antigos conhecidos dão indício de vida na Terra, do começo de vida na Terra, tá? Por exemplo, aí a cada ano, como eu falei, o pessoal encontra um extrematólico mais antigo. Essa foto aqui, olha, você tem alguns extrematólicos aqui, ó. São essas bolinhas aqui, tá? Essas bolinhas aqui é uma rocha. O que é essa foto? Tem uma rocha, eu tenho um corte de uma rocha. Então, e dentro desse corte eu tenho alguns extrematólicos, tem composição química diferente do resto da rocha. E dimensões, né, de alguns centímetros, aqui 1 a 4 centímetros. Então, mais ou menos desse tamanho aqui, seria o tamanho quase real dessa rocha, tá? Esses extrematólicos foram formados, digamos, num certo local, num leito oceânico, alguma coisa assim. Depois esse material foi todo sedimentado, vai para o interior, né, ela afunda, né? E com o peso das camadas superiores de terra, pressão, temperatura, vira rocha de novo. É assim que a gente forma rocha sedimentária, né? Se vocês já estudaram a formação de rochas. Tem vários mecanismos para formar rocha. Tem rocha ígnea, que é aquela que sai do vulcão, e tem rocha sedimentar, que é aquela rocha que é, por exemplo, areia, afunda com pressão e temperatura lá no fundo da terra, vira rocha, arenífera. Tá? Então esses extrematólicos viraram rocha junto com o material que estava em volta deles. Fazendo a datação disso de carbono 14, eles descobriram, no ano passado, que esses registros fósseis têm 3,7 bilhões de anos. Que são hoje os registros fósseis de vida mais antigos do nosso planeta. Então dão vida, né? Se o planeta tem a idade aí de 4,5, 4,6 bilhões de anos, então nós temos de 800 a 700 milhões de anos, mais ou menos, aí, de vida. Depois do surgimento do planeta, registro de vida. É como eu falei para vocês, a gente pode encontrar registros mais antigos, tá? Com certeza a vida não surgiu há 3,7 bilhões de anos então, porque não tem como a vida surgir, né, e já sair produzindo extrematólicos, né? Não é assim, né? Então a vida surgiu antes. Foi se desenvolvendo, a gente viu esse processo na aula anterior, né? Se desenvolvendo até que há 3,7 bilhões de anos já tinha a formação dessas estruturas aqui. Então é dessa maneira que a gente pode rastrear o surgimento da vida na Terra. E o desenvolvimento da vida na Terra? Bom, o desenvolvimento já não é tão complicado de mapear, porque aí, com o passar do tempo, já foram formando bichos, vamos chamar de bicho, tá? Qualquer coisa viva é bicho. Foram se formando bichos mais sofisticados. E daí a gente consegue identificar melhor. Também eles foram deixando as suas assinaturas no planeta. Eu vou mostrar algumas assinaturas depois. O quadro geral da evolução da vida no nosso planeta é esse daqui, está resumido aqui, tá? Então a gente tem aproximadamente 5 bilhões de anos. Aproximadamente 5 bilhões de anos. O Sol começa a gerar energia. O Sol acende, digamos assim, né? Fusão de hidrogênio no núcleo do Sol. Em torno de 5 bilhões de anos atrás. 4 bilhões e meio, 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra se forma. Então se formou a Terra, mas ainda tem todo o sistema, né, planetário se formando, o sistema solar se formando. A Lua se forma mais tarde, através de uma colisão, a gente viu isso, né? Então um corpo grande, um planeta pequeno talvez, em uma certa órbita ficou instável, a órbita ele caiu e bateu sobre a Terra e formou a Lua, um pouco depois da formação da Terra. Pelos registros fósseis, a gente sabe que a vida surgiu em torno dessa época aqui, mas a gente não sabe exatamente quando. A gente sabe que um pouco mais de 1 bilhão de anos depois, em torno de 1 bilhão de anos depois que a Terra já tinha sido formada, a gente tinha seres fazendo fotossíntese. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, como é que a gente sabe disso. Então já tinha seres capazes de fazer fotossíntese, que é um processo biológico bastante sofisticado. A gente viu isso na aula passada, né? A fotossíntese, o ser vai pegar a luz do Sol
e essa luz vai incidir sobre uma molécula sofisticada, pode ser, por exemplo, molécula de clorofila, vai incidir sobre essa molécula e a energia química, a energia do fóton vai ser transformada em energia química em outras moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas que vão formar as plantas, etc. Então, aqui, se 1 milhão de anos depois da formação da Terra, eu já tinha seres fazendo fotossíntese, é uma coisa importante, né? Mais para frente, a gente tem atmosfera rica em oxigênio. Ela demorou, né, para ter atmosfera rica em oxigênio. E aí a formação de vários outros seres. Células eucariotas, formação de primeiros bichos mais complicados aqui, né? Um monte de bicho ficando cada vez mais complicado até chegar na gente, né? A gente está aqui no final, tá? Está aqui no finalzinho, ele dá um zoom aqui, né? Então, os primatas, etc., e o homem, tá? E o homem ainda demorou um tempão para aprender a escrever. Então, esse aqui seria um quadro geral do surgimento e evolução da vida na Terra. É interessante ver que duas coisas nesse quadro. A gente vai explorar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas duas coisas importantes. Primeira coisa que eu destacaria para esse nosso estudo da biologia. A vida surge rápido. Essa é a primeira coisa. A vida surge rápido. A Terra tem condições para ter vida em torno de 200 milhões de anos depois de formada. Ou seja, não é que ela tem condições, não é jeito de dizer direito. A Terra não impede a vida 200 milhões de anos depois de ser formada. Não quer dizer que fosse um lugar agradável, né? Estava mais parecendo um inferno ali naquela foto, né? Então não impedia o surgimento da vida. Tá? E a vida, em torno de 600 a 800 milhões de anos depois da formação, então 400 milhões de anos depois disso, já existe vida, gerando registros fósseis, os extrematólicos. Então a gente conclui, a vida surge muito rápido. Muito rápido. Assim que eu tenho condições de ter vida, ela surge. Depois, a vida, aqui eu tenho 5 bilhões, essa escala aqui não está igualmente distribuída, tá? 5 bilhões de anos atrás e 1 bilhão de anos atrás. Daqui para cá passaram 4 bilhões de anos. A vida surge rápido, mas demora para se desenvolver. Porque até 1 bilhão de anos eu só tinha bactéria, que é um bicho que não serve para nada. Então, demora para se desenvolver. De 1 bilhão de anos para cá é que começou a surgir alguma coisa interessante, tá? Então, a vida surge rápido, mas demora para se sofisticar, tá? Mas parece que em algum momento aqui houve um estalo e a vida sofisticou bem rápido. Então, eu vou mostrar isso aí para vocês e vou começar passando um vídeo que é um clássico dessa área, que é um vídeo da série Cosmos, do Carl Sagan, em que ele fala da evolução, do surgimento e evolução da vida no planeta, tá? É um vídeo muito antigo, olha o desenho aqui, né? O bichinho aqui todo mal desenhado, mas ele ficou famoso, esse vídeo. Então, talvez alguns de vocês, ou muitos de vocês não tenham visto esse vídeo ainda, e como é um vídeo famoso, eu vou trazer, mesmo sendo velho, tá? Mas o que o Sagan está falando aqui ainda permanece, tá bom? Agora veremos de perto quem eram nossos ancestrais. Uma simples circunstância química levou a um dos grandes momentos na história do nosso planeta. Havia muitos tipos de moléculas na sopa primordial. Alguns foram atraídos pela água por um lado e repelidos por ela por outro. Isso os uniu em uma minúscula concha esférica anexa, como uma bolha de sabão que protegia o interior. Dentro da bolha, os ancestrais do DNA encontraram um lar e surgiu a primeira célula. As plantas minúsculas levaram centenas de milhões de anos para evoluir liberando oxigênio. Mas esse ramo não levou a nós. As bactérias que respiravam oxigênio levaram mais 1 bilhão de anos para evoluir. De um núcleo nu, uma célula desenvolvida com um núcleo dentro. Algumas dessas formas, parecendo amebas, finalmente levaram as plantas. Outras produziram colônias com células interiores e exteriores, realizando funções diferentes. Virando um pólipo, preso ao fundo do mar, filtrando comida da água e desenvolvendo pequenos tentáculos para dirigir a comida até uma boca primitiva.
Este nosso humilde ancestral também levou a animais guarnecidos com peles espinhosas com órgãos internos, incluindo a nossa prima, a estrela do mar. Mas nós não viemos da estrela do mar. Há cerca de 550 milhões de anos, os filtros alimentadores desenvolveram fendas para guelras, que eram mais eficientes em filtrar partículas de comida da água. Um ramo evolutivo levou aos enteropneustos. Um outro levou a uma criatura que nadava livremente no estágio larval, mas quando adulta ainda estava firmemente ancorada ao fundo do mar. Alguns viraram tubuzucos vivos, mas outros mantiveram as formas larvais através do ciclo vital e viraram adultos que nadavam livremente com algo parecido com uma espinha dorsal. Os nossos ancestrais agora, há 500 milhões de anos, eram peixes sem maxilares com filtros alimentadores, um pouco parecidos com lampreyas. Gradualmente, esses peixes minúsculos desenvolveram olhos e maxilares. Os peixes então começaram a devorar uns aos outros. Quem conseguia nadar rápido, sobrevivia. Quem tivesse maxilares para comer, agora podia usar as guelras para respirar o oxigênio na água. Foi assim que surgiram os peixes modernos. Durante o verão, alguns pântanos e lagos secaram. Então, alguns peixes desenvolveram um pulmão primitivo para respirar ar até chegarem às chuvas. Seus cérebros estavam ficando maiores. Se as chuvas não vinham, era útil poder seguir até o próximo pântano. Essa foi uma adaptação muito importante. Os primeiros anfíbios se desenvolveram ainda com uma cauda tipo peixe. Os anfíbios, como os peixes, botavam seus ovos na água onde eram facilmente comidos. Mas então uma nova invenção excelente apareceu. O ovo de casca dura, posto na terra onde não havia predadores. Os répteis e as tartarugas são dessa época. Muitos dos répteis que saíram do ovo em terra jamais voltaram para a água. Alguns viraram os dinossauros. Uma linhagem de dinossauros desenvolveu penas, úteis para voos curtos. Hoje, os únicos descendentes vivos dos dinossauros são as aves. Os grandes dinossauros evoluíram ao longo de outro ramo. Alguns foram os maiores carnívoros que já existiram. Mas há 65 milhões de anos, todos eles morreram misteriosamente. Enquanto isso, os precursores dos dinossauros também estavam evoluindo em uma direção diferente. Criaturas pequenas e apressadas, com os filhos crescendo dentro do corpo da mãe. Depois da extinção dos dinossauros, muitas formas diferentes se desenvolveram. Os jovens eram muito imaturos ao nascerem nos marsupiais, o vombate, por exemplo, e nos mamíferos. Os jovens tinham que ser ensinados a sobreviver. O cérebro ficou maior ainda. Uma coisa parecida com o musaranho foi o ancestral de todos os mamíferos. Uma linhagem foi para as árvores, desenvolvendo a destreza, visão estéril, cérebros maiores e uma curiosidade sobre o seu ambiente. Alguns viraram babuínos. Mas não é essa a linhagem até nós. Os macacos e os humanos têm um ancestral comum recente. Osso por osso, músculo por músculo, molécula por molécula, quase não há diferenças importantes entre os macacos e os humanos. Ao contrário do chimpanzé, os nossos ancestrais andavam eretos, liberando as mãos para empurrar, segurar e experimentar. Ficamos mais inteligentes, começamos a falar. Muitos ramos colaterais da família humana se extinguiram nos últimos milhões de anos. Nós, com nossos cérebros e nossas mãos, somos os sobreviventes. Há uma ameaça contínua que se estende daquelas primeiras células até nós. Vamos vê-la de novo, comprimindo 4 bilhões de anos de evolução em 40 segundos.
Então, esse vídeo é interessante, apesar de ser antigo, né? Porque dá uma visão do todo, né? E ele fala das épocas também, né? Então, a evolução ali, quase 3 bilhões e meio de anos de evolução para chegar nos seres um pouco mais complexos do que seres unicelulares, depois em algumas centenas de milhões de anos até o ser humano, né? Então, são coisas importantes. Não preciso dizer, mas não precisa enfatizar demais, mas não custa dizer que todas essas coisas que estão sendo propostas aqui não são uma imaginação, né? Mas são baseadas em registros fósseis. Só que registros fósseis contam muito com a sorte do pesquisador, a gente vai ver daqui a pouco, e com possibilidade de fossilizar também, porque nem todo registro pode ser fossilizado. Vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco. E então há muitas lacunas nessa história aqui que precisam ser preenchidas, mas é assim que a ciência funciona, não tem problema nenhum. Claro que dá para ver que foi um vídeo feito por um físico, né? Porque isso simplifica um monte de coisa. Primeiro que ele diz que o nosso ancestral comum é uma coisa parecida com os aranhas, né? Então o biólogo já fica meio chateado de chamar um bicho de coisa, né? Uma coisa parecida com os aranhas. E algumas simplificações grosseiras, né? Por exemplo, dizer que o homem é osso por osso, músculo por músculo parecido com um macaco. Quer dizer que nós somos ossos e músculos, né? Isso é bem mais complicado do que isso, né? Senão a vida seria fácil, né? Não precisaria nem de política, né? Aqui a gente tem um quadro mais exato e interessante sobre a evolução da vida na Terra. Nesse quadro, tem muita coisa, então vamos olhar com calma, né? A gente tem aqui a idade da Terra, né? Olhando para o passado. Aqui seria hoje e aqui seria olhando para o passado. O quadro está em milhões de anos, a resolução não está muito alta, mas nós temos aqui, para você ter algumas ideias, 65 milhões de anos. Aqui nós temos aproximadamente 500 milhões de anos e aqui seriam 3 bilhões e meio de anos. E aqui é o surgimento da Terra, tá? Então vamos lá. O que são esses ramos? Esses ramos são ramos de classificação de animais. Então, eu não sei se aqui ele está colocando em quilos ou o quê, mas seriam a quantidade de bichos diferentes que existem. Então você tem aproximadamente a vida surge na Terra há 600 milhões de anos depois da formação do planeta. Está aqui. E não tem muita diversidade, né? Os bichos são todos iguais. Com o passar do tempo, vai aumentando a diversidade de seres. Então vai o tempo, né? Vai à medida que eu vou me afastando desse ponto aqui, né? Aqui cada círculo representa um tempo, né? Então vai aumentando a diversidade. Coisas interessantes que a gente observa aqui. Primeiro, há aproximadamente 500 milhões de anos atrás, houve um aumento abrupto de diversidade de vida no planeta. 500 milhões de anos, tá? Então o gráfico também não está numa escala linear, né? Você tem aqui o surgimento da Terra, 4 bilhões e meio de anos, e até aqui passaram-se 4 bilhões de anos. E o que está daqui para cá são 500 milhões de anos. Então tá, muita coisa vai condensada. Se eu fosse fazer em escala mesmo, isso aqui estaria muito distante, né? Então, a gente observa que há 500 milhões de anos atrás, aproximadamente, houve um aumento súbito na diversidade de animais do planeta. Dessa quantidade de animais para essa daqui. E esse aumento foi súbito, foi rápido, olha só. A largura dessa linha aqui, né? A largura dessa linha é bem pequena, tá? É um aumento súbito. Você vê alguns nomes aqui, são eras geológicas e eventos importantes. Essa época, 500 milhões de anos atrás, a era geológica dessa época se chama Cambriano, época do Cambriano. Vai ser um nome famoso para vocês daqui a pouco. Vocês não vão mais esquecer esse nome. Depois a gente observa, além do aumento da diversidade, algumas diminuições. Diminuiu aqui, depois aumentou de novo, diminuiu. Então tem algumas diminuições. O que a gente vê nesse gráfico, interessante, né, é o surgimento da vida, a diversificação da vida e também extinções, grandes extinções que a vida passou no nosso planeta. Se chama de extinções em massa.
houve vários momentos de extinções em massa na Terra, tá? Então aqui tem uns ramos, até se você tiver curiosidade, depois você pode pegar o PDF e dar uma olhada nessa figura, né? Então aqui são seres simples, né? Depois mais sofisticados, tá? Então, o período do Cambriano é um período extremamente interessante para a vida na Terra. É um período que em torno de 50 milhões de anos só, 50 milhões de anos, surgiu praticamente toda a diversidade de animais mais complicados do planeta. Quase todos os filos de animais que nós temos hoje surgiram, os primeiros ancestrais, estão nessa época do Cambriano. Então a vida veio de maneira simples, né? Se formou lá, logo depois que a Terra deu possibilidade para formar a vida, ela veio se desenvolvendo de maneira simples. Em algum momento deu esse estalo, e esse momento foi essa época do Cambriano, e em 50 milhões de anos a vida se sofisticou enormemente. E deu origem a vários tipos de seres mais estranhos possíveis, se você puder imaginar, apareceram nessa época nos oceanos, tá? Nos oceanos. Isso é bem interessante. Um autor chegou a dizer que parece que nesse período a vida se deu a liberdade de fazer todos os experimentos possíveis. Então, todas as formas possíveis de vida foram testadas durante esse período, tá? Bem interessante. Então surgiram animais complexos. As causas a gente não sabe. A gente chama esse período de explosão do Cambriano. Explosão por ser um surto de vida. A gente não sabe bem as causas. Tem várias hipóteses, tá? Várias hipóteses. Duas hipóteses mais interessantes. A gente sabe que um pouquinho antes dessa explosão do Cambriano, a Terra passou por uma glaciação, um período em que a Terra ficou muito fria. Muito fria. Nessa época da glaciação, quando a Terra é fria, a água retém muito gás carbônico. Muito gás carbônico, tá? No oceano. Então, quando a água resfria, ela consegue reter mais gás carbônico. E depois, quando a Terra esquentou de novo, esse gás carbônico que ficou retido no oceano foi liberado de uma vez só. Então a Terra, quando esquentou para valer. Então foi de uma glaciação para um calor muito grande, por efeito estufa. O gás carbônico causa efeito estufa, né? Então talvez essa mudança abrupta de clima, de temperatura, tenha possibilitado essa explosão do Cambriano. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese, que não contraria essa daqui, pode ser junto as duas coisas, é uma superoxigenação dos oceanos. Aquela história de gerar energia e reter e usar essa energia, tem uma molécula nesse processo que é chave, que é o oxigênio. Tem seres que fazem essa geração e uso da energia sem o oxigênio. Esses seres produzem, armazenam e usam a energia de maneira não muito eficiente. Os seres que usam oxigênio, nós, por exemplo, conseguem produzir muito mais energia com aquele processo químico, tá? Dezenas de vezes mais energia. Produzir, armazenar e usar. Dezenas de vezes mais energia. Todos os animais grandes, todos os bichos complicados do planeta, têm na sua cadeia de energia o oxigênio. É uma molécula muito importante nessa reação. Talvez, essa é uma das hipóteses, nesse período do Cambriano, tenham surgido os primeiros animais que usavam o oxigênio para valer na reação energética dele. Tá? E aí esses animais têm encontrado um oceano rico em oxigênio. Alguma coisa oxigenou o oceano. Então esses animais tinham vantagem sobre todos os outros. E além disso, como eles tinham muita energia disponível, podiam testar a evolução, podia testar todo tipo de forma, porque eles tinham muita energia e, consequentemente, podiam ser maiores, podiam comer menos, etc. Então, várias formas se tornaram viáveis do ponto de vista evolutivo, porque eram variações que sobreviviam. Basicamente isso. Tá? Então, se houve essa superoxigenação, é possível que essa tenha sido uma das explicações aí. Junto com o aumento de temperatura, talvez, quem sabe, as duas coisas juntas, né? Agora, a atmosfera desempenhou um papel crucial nessa história aqui, tá? Da evolução da vida na Terra. Porque, como eu vou mostrar daqui a pouco, a atmosfera não é só o lugar onde a gente respira, né? A atmosfera interage com a biosfera do planeta.
interage com a biosfera. E a atmosfera é responsável por proteger a gente dos raios do Sol e por manter a temperatura da Terra também. Haver uma temperatura onde a água seja líquida. Se a Terra não tivesse atmosfera, a radiação do Sol que incidisse sobre a Terra ia voltar quase toda para o espaço, na forma de raios refletidos ou na forma de calor. A Terra iria irradiar o calor. A Terra não teria água líquida se não tivesse atmosfera. A Terra seria um planeta congelado, menos 17 graus Celsius. O efeito estufa que a atmosfera tem, né, pela presença de gás carbônico e metano e outros gases, o efeito estufa permite que o nosso planeta tenha temperaturas agradáveis, médias em torno de 16 graus Celsius. Então, são temperaturas agradáveis para nós, né, se eles se desenvolverem nessa temperatura. Então, o efeito estufa é muito importante para a vida. A gente não espera encontrar vida em planetas que não tenham uma atmosfera que tenha efeito estufa, provavelmente. Tá? O efeito estufa deve ser importante. Então, outros planetas que devem ter vida devem ter atmosfera também. Só que a atmosfera não ficou estável durante toda a história do planeta. Ela mudou de composição e isso foi muito importante para a vida. Então, aqui você tem a concentração dos gases, vários tipos de gases na atmosfera da Terra, em função da idade do planeta. Então, aqui é o surgimento da Terra, e aqui seria indo para a direção de hoje, né? No começo, a gente não sabe como é que é a atmosfera da Terra. Porque como é que a gente faz para descobrir qual era a atmosfera da Terra há 1 bilhão de anos atrás, ou 2 bilhões, ou 3 bilhões de anos atrás? A gente acha pequenas amostras da atmosfera que ficaram presas ou em rochas ou em gelo. A gente tem alguns locais no planeta que são glaciares, que você tem gelo, né, que foi caindo na forma de neve ou alguma outra coisa, e foi compactando. Então imagina o seguinte, você tem uma região mais baixa, fria. Caiu, nevou, ficou aquela neve lá embaixo. Essa neve nunca derreteu, nunca foi embora na forma de rio, nunca entrou no solo, nada. Ficou ali, depositada. Caiu sobre uma rocha, enfim, ficou ali depositada. No ano que vem, neva de novo. Então, mais uma camadinha de neve. Neva de novo, e neva de novo. Durante milhões, bilhões de anos, você vai compactando essa neve, né? Vai compactando. Alguns pedacinhos dessa neve, alguns pedacinhos de ar que estavam presos, ficaram compactados. Ficaram compactados lá. A gente pode perfurar isso, e se faz isso hoje, se perfura, se tira tubos desse material e se estuda o que tem ali. Então você estuda isso aí. Você pode também fazer a mesma coisa com rocha. Então, perfurar rochas muito antigas e achar pequenas amostras de ar ali, tá? Com isso, a gente pode ter uma ideia de como era a atmosfera no passado. Aqui, então, a gente, no passado mais antigo, a gente não tem amostras hoje. Mas a gente tem amostras a partir aqui, por esse gráfico, de 4,3, 4,4 bilhões de anos para cá. A atmosfera mudou bastante. Então você tem aqui, olha, em azul é nitrogênio, tá? Então a maior parte vai de 0 a 100%. A maior parte da atmosfera da Terra sempre foi nitrogênio. Hoje é nitrogênio, a maior parte do gás, e sempre foi. Mas no passado nós tínhamos muita água na atmosfera. Hoje essa água não está na atmosfera, hoje essa água está nos mares, nos rios, está em estado líquido. Significa que no passado a Terra era provavelmente mais quente em algumas fases, tá? A gente tinha muito gás carbônico, então coincidindo com essa ideia aqui, lembrando do efeito estufa. Você tinha muito gás carbônico na atmosfera da Terra, a Terra é mais quente, foi diminuindo o gás carbônico, tá? Esse gás carbônico sai da atmosfera e, claro, tem que ir para algum lugar. O lugar principal que o gás carbônico vai é para a água. É o lugar principal. E também para as rochas. Se deposita nas rochas. Tá? No começo a gente tinha metano e amônia, que quase não tem mais hoje. Nós não tínhamos nada de oxigênio, nada substancial de oxigênio, até 2 bilhões e meio de anos atrás. Não tínhamos nada de oxigênio na atmosfera da Terra. O oxigênio surgiu depois, mais tarde. Tá? E hoje ele está aí em torno de 20% da atmosfera. Né? O que aconteceu? Porque o oxigênio é muito importante para a gente, né? O que aconteceu para o oxigênio surgir só mais tarde? É que o oxigênio é um gás muito reativo. O oxigênio reage com tudo, oxida tudo, né? Oxida tudo.
Então, se você tiver, digamos, pega essa sala aqui, tem oxigênio. Se você deixar ela completamente lacrada, o oxigênio vai começar a reagir com os materiais que tem aqui. Tá? Ele reage com uma série de minerais, por exemplo, ferrugem é ferro com oxigênio. Tá? E com outros minerais também reagem. Eles formando rochas, né? Então ele reage com esses materiais e reage com a água e com os elementos químicos. Se você pegasse toda a atmosfera da Terra e parasse de colocar oxigênio através da fotossíntese, em 200 milhões de anos ia acabar o oxigênio da atmosfera da Terra. Ele ia reagir com tudo aí e acabar o oxigênio. Então, para ter oxigênio na atmosfera, a gente precisa ter alguém jogando oxigênio na atmosfera, continuamente colocando oxigênio. As plantas e os seres que fazem fotossíntese é que fazem isso. Através da fotossíntese, jogam oxigênio na atmosfera da Terra. Então, em torno de 2 bilhões de anos, 2 bilhões e meio de anos atrás, começou a ter uma quantidade interessante de oxigênio na atmosfera da Terra, a concentração. Foi crescendo, né? Aqui está a concentração, não, está a medida em pressão atmosférica do oxigênio, que é uma medida de concentração também. Então foi crescendo o oxigênio, né? Depois, nessa época, foi quando surgiram as plantas, aqui. Não, o aumento de oxigênio não quer dizer que as plantas é que jogaram esse oxigênio, necessariamente, não quer dizer isso. Pode dizer que alguma coisa facilitou o aumento da fotossíntese das algas que tem no mar, por exemplo, e que houve mais oxigênio na atmosfera, que possibilitou o surgimento evolutivo das plantas. Então, por ter, né, mais oxigênio, podia ter seres maiores, porque as plantas também respiram oxigênio. Elas geram oxigênio, mas respiram oxigênio, quando a planta tem 2 ciclos, né? Então, de noite, quando não tem sol, a planta está respirando oxigênio também para sobreviver. Tá? Assim como a gente respira também. Na verdade, ela faz isso em várias etapas, né? Mas também elas liberam oxigênio. Então, elas precisam e liberam. E depois, foi aumentando ainda mais. A largura aqui é incerteza, tá? Foi aumentando ainda mais. Essa época está marcada aqui, ó, como a explosão do Cambriano. Houve um aumento de oxigênio, tá? Depois estabilizou para os níveis de hoje. Então, pode ser que a explosão do Cambriano seja explicada pelo aumento de oxigênio, entre outras coisas. Do ponto de vista da astrobiologia, esse gráfico aqui diz muita coisa. Por exemplo, se eu for procurar por vida em algum planeta fora do sistema solar, eu devo procurar ver se esse planeta tem atmosfera, primeiro de tudo, a gente já viu que a atmosfera é importante, e se essa atmosfera tem oxigênio. Porque se esse planeta tiver atmosfera, mas ela não tiver nenhum oxigênio, é pouco provável que haja vida lá. Porque o oxigênio é uma molécula, como eu disse, muito reativa. Então, por vários caminhos que a evolução pode ter tomado lá, é muito improvável que ela não tenha usado oxigênio nas suas reações químicas. Ela tenha usado outra molécula, tá? Então, se tiver oxigênio, em quantidades altas, como tem aqui na Terra, é muito provável que a gente tenha vida naquele planeta. Então, e a gente pode estudar a atmosfera de outros planetas, né? Durante todo o ciclo evolutivo da vida na Terra, a vida dependeu das quantidades de gases disponíveis na atmosfera para fazer as várias reações. E a quantidade de gás disponível na atmosfera depende de uma série de fatores geológicos e químicos que esses gases aí vão ter. Por exemplo, aqui a gente tem o ciclo do carbono, que é muito falado hoje, né? O carbono, ele está na atmosfera, né? Aqui está uma unidade, eu não me lembro qual é a unidade, mas pensa, se eu pegar todo o carbono, né? Então, 750, não sei qual é a unidade aqui, do carbono do planeta estaria na atmosfera. A atmosfera perde carbono para o mar, para a água. Esse carbono entra, né? A quantidade aqui, essa taxa. E o mar também perde carbono para o ar. Então, há uma taxa líquida, né? Entre carbono que entra e carbono que sai. O carbono sai, por exemplo, para o ar, de novo, quando eu queimo, quando eu elimino, né? De matéria orgânica. E o carbono entra, de novo, na matéria orgânica através da fotossíntese. O carbono também entra no ar através de vulcões. Ele entra no ar através da respiração das plantas, aquele ciclo que ela usa o oxigênio, né? E de diversas outras formas, tá?
E tem muito carbono armazenado no oceano. Olha, se eu tenho 750 de unidades de carbono armazenado na atmosfera, nos oceanos eu tenho muito mais. 38 mil dessas unidades, tá? E nas rochas, mais ainda. Se você pegar toda a crosta da Terra, olha, você tem 100 milhões de unidades, tá? Muito, muito mais do que o que você tem na atmosfera. Muito mais. Então, se você puder tirar esse carbono da rocha, você pode jogar para a atmosfera, pode jogar para o mar, etc. Como a gente tem um ciclo, né, por exemplo, a água, a chuva, ela cai no solo e vai para o mar. E depois evapora, né? Todo esse ciclo aqui, então, ajuda a equilibrar a quantidade de carbono que eu tenho em cada parte. Tá? Então, há um equilíbrio aqui. É um equilíbrio que pode ser quebrado. Se, por exemplo, o homem começa a usar, né, combustíveis fósseis e jogar mais carbono na atmosfera, eu posso esquentar a atmosfera e mexer na taxa de chuvas. E se eu mexo na taxa de chuvas, eu mexo na quantidade de carbono que volta para o mar, na quantidade de evaporada, etc. Então eu posso mexer, alterar esse equilíbrio. E pode ser extremamente perigoso para a vida mexer nesse equilíbrio, porque eu vou mexer na concentração de gases da atmosfera. E a gente depende muito dessa concentração. Felizmente, esse equilíbrio, para pequenos desvios, é um equilíbrio estável. Senão a Terra já teria desandado para ter atmosfera de tudo quanto é jeito há muito tempo. E a nossa atmosfera é estável. Por um longo período de tempo, por bilhões de anos, a nossa atmosfera não mudou substancialmente. Tá? É um equilíbrio estável. Por exemplo, vamos olhar aqui o ciclo do carbono. Imagina que eu coloco um pouco mais de carbono no ar. Por exemplo, poluição. Aumentei a quantidade de carbono no ar. Se eu aumentei a quantidade de carbono no ar, não é que eu aumentei, é que eu diminui. Vamos começar por aqui. Posso começar em qualquer lugar, tá? Mas eu aumentei a quantidade de gás carbônico no ar. Então eu vou aumentar o efeito estufa. Se eu aumentei o efeito estufa, a Terra vai esquentar um pouquinho. Se a Terra esquenta um pouco, tem mais evaporação, mais água no ar, né? Mais umidade. Consequentemente, mais chuva também. Se eu tenho mais evaporação e mais chuva, mais carbono do ar vai ser dissolvido e levado para a água e para as rochas. Então vai ter mais chuva, levando o carbono do ar para a água, dos oceanos e para as rochas. Só que aí, quando eu tiro, né, a chuva tira o carbono do ar, diminui um pouco a quantidade de carbono no ar. E diminui um pouquinho o efeito estufa. A Terra esfria, diminui a evaporação e a chuva, e diminui a quantidade de gás carbônico dissolvido na chuva, e, portanto, volta ao que tinha antes. Tá? Isso é um equilíbrio estável. Como eu disse, você pode começar em qualquer lugar desse ciclo aqui. Por alguma razão a Terra esfriou um pouquinho. O que vai acontecer? É um ciclo, tá? Uma coisa leva a outra. Então, é um ciclo que, se não houvesse, a gente teria uma atmosfera muito instável. Alguma coisa fez a Terra esfriar um pouquinho. Se não houvesse o equilíbrio do efeito estufa, a Terra iria esfriar, cada vez mais. Alguma coisa fez a Terra esquentar um pouquinho, a Terra iria esquentar cada vez mais. Tá? Então a gente estaria sempre oscilando entre um planeta congelado ou um planeta quente. Um planeta com um monte de oxigênio e um planeta sem oxigênio. Um planeta com um monte de carbono na atmosfera, sem nenhum carbono na atmosfera. Não haveria estabilidade. E a vida precisa dessa estabilidade. Então esses ciclos geológicos dos elementos químicos aqui são muito importantes. Você pode fazer esse ciclo para qualquer elemento químico, tá? Pode fazer para o oxigênio, pode fazer para o próprio nitrogênio, para qualquer um deles, tá? Dá para fazer esse ciclo aqui. Para todos eles existe um ciclo como esse. O do carbono talvez seja o mais interessante hoje, tá? Por causa do efeito estufa que a gente tanto fala, né? Nesse gráfico aqui, tem a amostra da variação, por exemplo, da temperatura da Terra em função, né? Não em função, mas junto à amostra da variação de temperatura, junto com a variação de carbono na atmosfera e de poeira na atmosfera. Esses aqui são dados tirados de uma geleira, o Lago Vostok, na Antártica. Então eles perfuram o Lago Vostok, uma geleira, tá? E tiram essas amostras e conseguem fazer esse estudo. Não vai tão longe no tempo, aqui está em milhares de anos. Aqui é hoje, 0, e vai até aqui 400 mil anos atrás, não milhões.
milhares de anos, só 400 mil anos atrás. Tá? Então, 400 mil anos atrás, a gente tem aqui, por exemplo, há 100, 200 mil anos atrás, o surgimento do Homo sapiens, a nossa espécie, né? Então, o homem surgiu aqui. Ao tirar esse gelo, essas amostras de gelo, os geólogos, né, os cientistas que estudam isso, conseguem essas três informações, independente lá da amostra. A temperatura, ela é tirada da quantidade de oxigênio 18 que tem na amostra. O oxigênio 18 é um oxigênio um pouco mais pesado que o oxigênio normal, que é o oxigênio 16. Ele tem 2 nêutrons a mais no núcleo. Como ele é mais pesado, quando você tem uma amostra de água, então eu tenho um copo de água aqui, e vou evaporar essa água. Quem evapora primeiro são as moléculas de água com oxigênio 16, porque elas são mais leves, e fica o oxigênio 18 dentro do copo. Então, se eu evaporar essa água, e depois eu for olhar a quantidade de oxigênio 18 nesse copo, e um copo que estava fechado, vai ter mais oxigênio 18 nessa água do que no fechado. Relacionando a taxa de evaporação com a temperatura da água, então eu consigo relacionar a quantidade de oxigênio 18 com a temperatura que aquela água tinha. Então, olhando essas bolinhas de água ali do gelo, né? Ou a concentração de oxigênio 18 no gelo, eu consigo relacionar a temperatura daquela água quando ela foi congelada. Então, você tem essas variações de temperatura aqui, olha só. As variações são importantes. A temperatura varia aqui de 2, né, a menos 8. Então, eu tenho 10 graus de variação. 10 graus de variação da temperatura do planeta, né, naquela região ali, né? Então, eu tenho épocas em que estava a temperatura média positiva e muitas épocas em que a temperatura média era negativa. Claro, isso é uma geleira, né? Se fosse assim, né? Não estaria mais ali, né? Então, a temperatura daquela região varia bastante com o passar do tempo. Também dá para medir a quantidade de dióxido de carbono, dissolvido tanto na água quanto no ar, naquelas bolinhas de ar que eu falei. Então, a gente vê uma relação direta do dióxido de carbono na atmosfera com a temperatura. Aumentou a quantidade de dióxido de carbono, aumenta a temperatura. Uma coisa se relaciona com a outra, né? É o efeito estufa. A gente percebe claramente na história geológica do planeta o efeito estufa. E a poeira? A poeira você percebe também, porque você tira aquela amostra e você tem gelo. Mas esse gelo tem poeira também, grãos de poeira. E a poeira é importante porque ela é um indicador de chuva. Você percebe isso no dia a dia, né? Passou vários dias com chuva, vários dias sem chuva. Você olha uma montanha distante, né? A montanha quase não se vê, porque tem muita poeira no ar. Então diminui muito a visibilidade. Deu uma chuvarada, uma chuva forte, e no outro dia abriu o sol. Você consegue ver detalhes nas montanhas mais distantes, consegue ver quase as árvores, né? Não é que você está enxergando melhor, porque o seu olho melhorou, né? É que tem menos poeira na atmosfera, tá? Tem menos poeira na atmosfera. Então, a quantidade de poeira é um indicador de chuva, quantidade de chuva. Épocas aqui, então, em que eu tinha pouca poeira, ó. Muito dióxido de carbono, muito efeito estufa, temperaturas altas no planeta. Temperatura alta, muita umidade no ar, muita chuva, pouca poeira, tá? Então, essas coisas se relacionam. Então, dá para fazer um estudo disso daí. E isso é muito importante para a vida. A quantidade de chuva, por exemplo, vai ser determinante da diversidade vegetal no planeta, né? E a diversidade vegetal vai ser determinante para a diversidade animal, né? Se não tem planta, não tem animal, né? Ainda que eu possa viver só comendo carne de boi, né? Eu preciso que o boi coma, né? Então não tem jeito. Para eu comer meu churrasquinho, eu preciso que chova bastante para o boi comer bastante grama. Esses estudos também se relacionam com efeitos astronômicos. Isso ali é um efeito, né? Por que a Terra ficou mais fria, ficou mais quente? Posso ter várias explicações, tá? Mas é possível que em alguns casos desses tenha sido alguma coisa de fora do planeta, inclusive. Esse russo aí, Milankovitch, ele propôs um ciclo astronômico para explicar as mudanças de temperatura do planeta Terra. Uma ideia interessante a dele, tá? A Terra tem vários movimentos, a gente viu isso no comecinho do curso. Então tem um movimento de rotação em torno do próprio eixo, movimento de translação, né?
tem um movimento de precessão, né, gira inclinado, e a órbita da Terra é elíptica. Essa órbita da Terra, né, ela vai precessionando um pouquinho, ó, também por precessão aqui, e a excentricidade muda com o passar do tempo. Muito pouco, a gente nem viu isso, mas essas coisas mexem, mudam com o tempo, tá? Se você pega numa escala de alguns milhares de anos, quase não faz diferença. Mas se você pega uma escala longa, né, de tempo, aí começa a fazer bastante diferença. Então, nesse ciclo de Milankovitch, ele propôs o seguinte, ele relacionou aqui a quantidade de sol, que a insolação queria bater numa certa região da Terra. Pode pegar qualquer região de exemplo, mas ele pegou uma região, uma latitude de 65 graus norte. E aqui tem a intensidade de luz solar batendo ali naquela região. Você vê que ela muda bastante, está na média de 500 watts por metro quadrado, mas muda bastante. E ele tenta explicar essa mudança daqui, né? Ele tenta relacionar essa mudança com as mudanças que a gente observa na geologia da Terra, dizendo que essa mudança de intensidade de luz foi causada por variações na inclinação aqui da precessão, do ângulo e de várias outras coisas, tá? Então, com essas várias variações, ele tenta explicar essa. Ele diz, ó, isso aqui causa isso é direto. Será que isso pode explicar a variação, por exemplo, de temperatura na atmosfera da Terra? Ou pode explicar a quantidade do isótopo 18 de oxigênio nessas amostras, tá? Então você precisa de um pouco de esforço e boa vontade com o Milankovitch para olhar essas coisas, né? Então aqui tem uma variação maior de temperatura, né? Aqui está em milhares de anos. 0, 100 mil anos, 200 mil anos no passado, etc. Então você vê aqui, olha, por exemplo, a temperatura, aqui é a temperatura, lá do lado do Vostok, né? Então você tem temperatura alta e temperatura baixa, alta, baixa, né? Varia aqui. Será que eu consigo relacionar isso com o ciclo de Milankovitch? Direto, não. Direto não dá para relacionar, né? Tem que ter muita boa vontade com o Milankovitch. Mas lembra que esse efeito pode ser cumulativo, né? Não quer dizer que eu aumentei a insolação hoje e a resposta é imediata. Pode demorar um tempo, tá? Então, existem algumas propostas para explicar isso ali. Uma das coisas mais interessantes da história da vida na Terra, além do surgimento e da grande explosão de vida no Cambriano, são as extinções em massa. Então, para explicar as extinções de massa, a gente precisa achar algum efeito, algum fenômeno catastrófico que mudou completamente o planeta. Porque os seres vivos dependem das condições do planeta, né? Se a gente muda muito a temperatura, se a gente muda muito a composição da atmosfera, etc., eu posso causar uma extinção em massa. Então, como é que eu posso ver se houve uma extinção em massa? Olhando os fósseis, tá? Então, estudos dos fósseis nos indicam que houve algumas extinções de massa importantes no planeta. Eu vou mostrar um vídeo para vocês explicando mostrando, né, quais foram as principais extinções de massa. Nos anos 70, um cientista chamado Jack Pekoski embarcou na caçada de fósseis mais ambiciosa de todos os tempos. Mas, ao invés de cavar na Terra, ele se enfiou em pilhas de pesquisas acadêmicas e juntou o registro de todas as criaturas dos oceanos que a ciência tem conhecimento. Foi um trabalho entediante, mas os dados coletados renderam talvez o gráfico mais famoso da paleontologia, um registro da vida marinha ao longo do tempo que revelou 5 catastróficos eventos globais que alteraram a biodiversidade do planeta Terra. Esses eventos, conhecidos como as 5 grandes extinções em massa, são geralmente creditados como os maiores eventos do tipo na história da Terra, seja dentro ou fora dos oceanos. Eles incluem também aquela vez, 66 milhões de anos atrás, quando um imenso meteorito acabou com os dinossauros que não voavam, bem como uma extinção ainda maior no fim do período Permiano, que destruiu 90% das espécies terrestres. Mas as grandes 5 não foram as únicas grandes extinções, e talvez nem sejam as maiores. Veja o grande evento de oxigenação, 2,3 bilhões de anos atrás. Evidências obtidas em rochas antigas mostram que os níveis de oxigênio atmosférico subiram nessa época, envenenando os micróbios que odiavam oxigênio e dominavam a Terra por mais de 1 bilhão de anos. Mesmo assim, não dá para comparar essa extinção com as 5 grandes, já que suas vítimas eram microscópicas e deixavam praticamente nenhum registro fóssil. Falando nisso, o registro fóssil encobre apenas uma pequena fração de toda a vida que já existiu em nosso planeta, mas também registra diferentes frações entre um período e outro. No geral, o registro fica menos completo à medida que você retrocede no tempo,
mas essa tendência é influenciada por outros fatores. Por exemplo, temos muito mais fósseis em lugares e períodos pantanosos, não necessariamente porque eles eram mais diversificados, mas sim porque a lama oferece ótimas condições de preservação. Nós também temos mais rochas em um período do que em outro, e quanto mais rochas, mais fósseis encontramos, e mais abundante a vida parece ter sido. Em outras palavras, o registro fóssil é inconsistente, então não podemos apenas contar o número de espécies e achar que o resultado é uma verdade absoluta, como o gráfico das 5 grandes de Sepkoski afirmava. Mas paleontólogos têm utilizado essas estatísticas de maneira inteligente para ajustar as inconsistências, e tudo indica que aparentemente tivemos 8 grandes extinções em massa, ao invés de 5. Mas você também pode dizer que foram 11, ou então resumir a lista para as 3 maiores, ou seja, vai de cada um. O que não dá para negar, porém, é que algumas extinções em massa alteraram a árvore da vida muito mais radicalmente do que outras. Por exemplo, a primeira das 5 grandes sumiu com mais de 80% das espécies do planeta, mas deixou os grandes ramos da árvore intactos, então a vida continuou mais ou menos como antes. Outras extinções em massa, até mesmo pequenas como a catástrofe de 66 milhões de anos atrás, cortou a árvore da vida de maneira que dizimou alguns ramos que anteriormente prosperavam e preparou outros para dominar o mundo. Então, como ele falou, né, no vídeo, em geral são aceitas 5 grandes ou 5 mais importantes extinções de massa. Houveram várias, né? Mas 5 são você vai encontrar com mais frequência na literatura falando delas, tá? A quantidade de tamanho da chacina, digamos assim, é medido de várias maneiras, tá? Algumas pessoas contam, alguns cientistas contam espécies que foram eliminadas. Outros contam quilos que foram eliminados. Então mudam os números. Às vezes o sujeito diz 80% das espécies foram eliminadas. E outro vai falar 30% dos quilos foram eliminados. Isso representa a mesma matança, só que em termos diferentes, né? Então, por exemplo, nesse gráfico, ele fala das famílias, ao invés de quilos ou espécies, tá? Então, fala do Ordoviciano, que foi, né, considerada a maior de todas, né? 50% das famílias. Depois, né, e ele aconteceu em torno de 445 milhões de anos atrás. Então, uma tremenda maldade com a história da Terra, né? Porque tinha acabado de evoluir um monte de bicho legal lá na época do Cambriano, 150 milhões de anos, e daí, de repente, morre um monte deles. Metade, tá? Uma maldade. E depois, outras extinções de massa importantes, e a mais famosa pra gente, né? Porque todo mundo que tem filho sabe que a coisa que as crianças mais amam na vida é um dinossauro, né? Então é muita maldade ter acabado com os dinossauros, porque as crianças não podem ver os dinossauros de verdade. Então por isso a gente se importa muito com a extinção dos dinossauros. É uma coisa que foi muito ruim, né, que aconteceu. Então, mas para a história da Terra houve várias extinções importantes, só que não mataram nenhum bicho que seja importante para a gente. A dos dinossauros aconteceu há 65 milhões de anos atrás e é às vezes chamada só de extinção KT, porque é do Cretáceo para o Terciário, a transição de 2 períodos geológicos na história da Terra, do Cretáceo para o Terciário, período Terciário, tá? Essa extinção em massa dos dinossauros, especialmente, como é a mais interessante, né, porque todos os geólogos têm filhos e estão interessados nos dinossauros, brincadeira, que o dinossauro me chama atenção mesmo, né? Já queria saber por que ele morreu, mas é porque é mais recente também, né? Então é mais fácil de estudar. A hipótese mais aceita, vocês sabem, que é um grande asteroide que colidiu com a Terra. Ele supõe, a ideia principal, né? Esse asteroide colidiu com o planeta Terra, ele levantou uma quantidade muito grande de poeira, tampando, né, a radiação dos raios solares. Isso, então, esfriou substancialmente a Terra, mudando o clima terrestre, e várias plantas morreram. Em seguida, os dinossauros comiam plantas, os dinossauros comiam dinossauros. Só sobreviveram os bichinhos pequenininhos, que comiam qualquer coisa, e pouquinha coisa, né? Aqueles monstros que comiam uma árvore, cada um monstro, morreram, né? Então, sobraram só os seres menores, em especial os mamíferos, que deram origem para a gente. Agora, talvez o que vocês não saibam é que muitos cientistas questionam bastante esse modelo do asteroide. Tem outras ideias bem interessantes para explicar a extinção em massa. O que pode causar uma extinção em massa?
né? Muita coisa pode causar extinção em massa. Inclusive a queda de um asteroide, né? Esse que a gente já tinha visto, né? Caiu lá no Golfo do México e tal, né? Tem aqui a cratera, né? A gente viu quando estava falando de asteroide, né? Mas também pode causar extinção em massa, por exemplo, uma mudança abrupta da composição química da atmosfera. E ela pode ser causada por várias coisas, entre elas vulcões, tá? Vou mostrar aqui para frente. Para saber se a extinção do terciário, do Cretáceo de terciário, foi causada por um asteroide, então eu preciso saber se a data que o asteroide caiu coincide com a data que os dinossauros morreram. Eu tenho que casar duas informações. A datação da queda do asteroide com a datação dos fósseis dos fósseis de dinossauros. Os últimos fósseis de dinossauros mais recentes são dessa data. Tá? Eu preciso casar essas duas coisas. Então são informações separadas. Dos fósseis de dinossauros, eu vou ter que achar fósseis e fazer a datação. Eu não posso achar nenhum fóssil de dinossauro de 30 milhões de anos atrás. Né? Se eu achar um fóssil de dinossauro de 30 milhões de anos atrás, eu acabei com a teoria. A datação do asteroide são duas datações independentes. Uma datação é da cratera. Eu posso datar a cratera de várias maneiras. Uma delas é tentando ver como é que ela se desgastou com o tempo, a quantidade de chuva, etc. E a outra é que essa nuvem de poeira que foi levantada, supostamente levantada, ela desceu uma hora, né? Desceu. Então, tem uma camada geológica que dá a transição do Cretáceo para o Terciário, que é rica nessa camada, que é rica no elemento químico, nessa camada. Tá? E, aliás, foi assim que foi descoberto esse asteroide, não pela cratera. A cratera foi descoberta mais tarde. Foi por essa camada ali. Tá? Então, os asteroides podem dar fim. Só que a gente tem vários eventos de asteroides, de queda de asteroides importantes no planeta. E nem todos eles correspondem a grandes extinções. Então é um problema. Como é que eu explico, né, a queda de vários asteroides e nem todos causaram grandes extinções? Então eu tenho aqui, olha só, a taxa de crateras formadas, tá, em função do tempo. Em função do tempo, que é zero, e ele está em milhões de anos, né? Até 300 milhões de anos atrás. Então eu tenho várias crateras sendo formadas, mas só algumas causaram as extinções. Tá? Se eu não me engano, está marcado os principais, né? Então, em torno de 66 milhões de anos atrás, a época dos dinossauros. Uma outra maneira de mudar, né, a atmosfera da Terra é com vulcões, eu tinha falado para vocês. Um vulcão, especialmente se ele é submarino, ele mexe bastante com o planeta. Porque se o vulcão é submarino, o que acontece é que ele vai mexer na composição do mar. Então, se eu tiver uma falha geológica debaixo do oceano, e nessa falha geológica surgirem vários vulcões, eu posso alterar substancialmente a composição química da água do mar. E aí alterar a quantidade de animais ali. Uma das coisas importantes que acontece quando tem um vulcão dentro da água é que ele mexe com a quantidade de oxigênio no mar. Quantidade de oxigênio. Ele esquenta bastante a água, o oxigênio sai, né? Mas ele também aumenta bastante o pH da água, muda o pH da água. Tá? Então, tudo isso pode causar uma extinção em massa nos oceanos. Mas na atmosfera, também o vulcão altera bastante as condições de vida. Tá? Se eu tiver vários vulcões, se eu tiver um momento em que eu tenha muitos vulcões, uma atividade geológica muito importante no planeta, eu vou estar jogando muito carbono para a atmosfera e vou aumentar o efeito estufa. Ou então, se ao invés de ter vários vulcões, a gente tiver vulcões enormes, vulcões muito grandes, tá? Hoje a gente já não tem esses vulcões tão grandes. Mas no passado nós tivemos vulcões muito, muito grandes, tá? Que jogaram uma quantidade muito grande de gás na atmosfera. E eles podem ter causado a extinção, algumas dessas extinções em massa que aconteceram no planeta. Esse gráfico aqui é de uma pesquisadora, né, Greta Keller, que é um dos principais nomes que contesta a ideia de que os dinossauros foram mortos por causa de asteroides. Ela não defende sozinha, né, tem vários cientistas que defendem junto,
mas a Gerta Keller defende que eles foram extintos por vulcanismo. Então, nesse gráfico aqui, você tem o seguinte. Aqui está a intensidade das extinções. São vários eventos de extinção, tá? Aqui nos interessa dos dinossauros está aqui. A extinção do Cretáceo para o Terciário. Então, uma extinção muito grande. Nessa época, esse outro gráfico marca as crateras. O tamanho da bolinha aqui é o tamanho da cratera, então o tamanho do asteroide, do evento, né? Algumas delas têm uns risquinhos aqui. Tem incerteza na idade do evento, tá? Então, tem incerteza. Não sei exatamente quando é que caiu, tá? Aqui, a idade da cratera não é bem determinada. Para os dinossauros, eu tenho a cratera lá do Golfo do México, que é um evento importante. Mas eu tenho outros eventos menores, tá? Também aqui estão no gráfico. O que a Gerta Keller diz é que essa cratera, a datação precisa dessa cratera, ela não coincide com a época da extinção dos dinossauros. Eu tenho o número aqui. A cratera, segundo ela, né, a queda daquele asteroide aconteceu 300 mil anos antes da extinção dos dinossauros. Segundo ela, tem fósseis de dinossauros 300 mil anos mais jovens do que a da cratera. Então, não tem como cair um asteroide e passar 300 mil anos e aí os dinossauros morrerem. Não dá, né? 300 mil anos pode ser pouco para o planeta, mas para um ser vivo não é pouco, 300 mil anos, né? Para ter ideia, não tinha Homo sapiens há 300 mil anos atrás. Então, termos evolutivos para a vida, 300 mil anos é muito tempo. Para o planeta, não. Mas para a vida é. Então, ela disse que não deu. Mas que tem um grande vulcão, uma grande erupção, né? Que aconteceu exatamente na época dos dinossauros. Então, ela diz, olha, não foi um asteroide, foi um grande vulcão que alterou muito a atmosfera terrestre. E tem aqui, então, um terceiro quadro, que é o do vulcanismo. Vários eventos de vulcanismo coincidem com extinções muito importantes aqui, olha só. Por exemplo, essa extinção muito importante, essa outra aqui, tá? Datar um evento de vulcanismo também não é algo simples. Você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa achar o vulcão, né? Então vai ficar algum resquício do vulcão. E segundo, todo vulcão, todo fenômeno de vulcanismo importante vai jogar muito material na atmosfera. Então, nas regiões próximas, você vai achar uma camada desse material depositado. Você pode fazer a datação. Quando o vulcão é grande, o resquício do vulcão vai ser grande e o material vai se depositar para uma região cada vez mais distante, né? Vocês lembram que recentemente teve um vulcão na Europa que entrou em erupção e que interrompeu todos os voos, né, na Europa durante bastante tempo, né? Porque a nuvem vulcânica, né, da erupção se espalhou, né, passou pela Europa, então os aviões não podiam, por segurança, decolar. Então essa nuvem pode se arrastar por distâncias bem grandes. Quanto maior o vulcão, maior a distância. Então aqui é uma questão de conseguir melhorar a datação. Você tem que conseguir as várias idades, tá? Dos fósseis, dos vulcões, dos asteroides, etc., para poder fazer isso aí. Então, eu deixaria ainda como uma coisa em aberto, essa grande extinção dos dinossauros aí, tá bom? Então hoje a gente fica por aqui e nas próximas aulas aí a gente vai focar mais na parte da astrobiologia, tá?